Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados também. Então, vamos começar a nossa palestra com a leitura de preparação do ambiente, que vai ser com a nossa amiga Vera Anjolim. Boa noite. Boa noite. Convivência. A vida vem de Deus e a convivência de nós. Os companheiros que nos partilham a experiência diária são os melhores que a divina sabedoria que nos concede o favor de nós mesmos. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. As que nos entendem são testes que a vida nos oferece para aprendermos a compreender. Nos campos de convivência, é preciso saber suportar os outros para sermos suportados. Se alguém surge com um enigma do seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe. Qual nos acontece, cada amigo nos tem as suas limitações. Se você realmente ama aquele que lhe compartilha a estrada, ajude a ser livre para encontrarem a si mesmo, tal qual deseja você, a independência própria para ser você. Se você crê que franqueza rude ajuda alguém, veja o efeito da água fervente na planta. Abençoamos e, se quisermos sermos abençoados. André Luiz, médium Chico Xavier. Que assim seja. Então, para a prece inicial, convidamos Meirinha. É depois. Jesus querido, aqui viemos ao teu encontro. Na certeza da vossa presença, gostaríamos de te rogar a tua assistência, a tua proteção, para conduzir a nossa reunião no clima de paz, de amor. Tu possa, Senhor Jesus, nos conceder a divina luz para receber esses ensinamentos e podermos, no nosso dia a dia, fazer uma reflexão do mesmo e, no esforço constante e diário, colocarmos em prática em nossas vidas. Te rogamos, Senhor Jesus, nesse instante, para que tu possas conceder a intuição necessária ao expositor desta noite, nosso amigo Daniel Prates, para que ele possa, Jesus, receber a vossa orientação, que flua dentro da sua mente as orientações e o estudo que será discorrido. Que ele possa, Senhor Jesus, estar aberto para captar tudo aquilo que possa servir da espiritualidade, por certo irá enviá-lo, o conhecimento de acordo com o estudo que foi feito de forma antecipada por ele, para que tenhamos, Jesus, a condição de assimilar esses ensinamentos e podermos servir de trabalho para o nosso dia a dia. Então, que a palestra de hoje possa servir de instrumento como trabalhadores da tua seara, do teu amor e da tua bondade. Permanece conosco, Jesus, agora e sempre. Assim seja. Então, antes de iniciarmos a palestra, o senhor Mendonça gostaria de declamar uma poesia, né, senhor Mendonça? Meus amigos, eu me sinto, assim, numa noitada aqui especial, com a presença do Daniel Prates, a quem eu dedico a poesia aqui,
a esse querido amigo, esse jovem aí que tem dado uma amostra muito grande no seu trabalho aqui na nossa terra. É um poema, esse é um poema mais difícil, porque é cheio de imagens falando sobre a alma humana. É um poema do alemão Goethe, von Goethe. O nome já mostra, não é? Mas são muitas imagens, mas belíssimas. A alma humana se parece com a água. Vem do céu, para o céu sobe. E novamente para baixo, a terra precisa ir, mudando eternamente. Desce do alto, do íngreme rochedo, a jato puro. Então eleva-se mansamente em ondas de nuvens para a rocha escorregadia e, recebida facilmente, domina veladamente, rumoreja em silêncio por entre a profundeza. Escolho contra a queda, espumeja contrariada progressivamente para o abismo. No leito raso, arrasta-se para os prados, e no mar sereno contemplam sua face todas as estrelas. O vento é da onda, gentil galanteador. O vento mistura a partir do fundo vagalhões espumantes. Alma da pessoa, como te pareces com a água? Destino da pessoa, como te pareces com o vento? Muito obrigado. Então, vamos dar início, né, à palestra da noite de hoje, com o tema Trabalhadores da Última Hora. E nosso expositor é Daniel Prats. Então, que Jesus te abençoe durante todo esse momento. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui, alegres, honrados com esse convite, de estarmos nesta casa tão respeitada, que tem o nome do admirável William Crookes, que através da seriedade das suas observações, um homem da ciência, mas antes de tudo, um homem de bom senso, conseguiu dar a sua contribuição para que o Consolador prometido pudesse cada vez mais se estabelecer como aquela proposta predita pelo Mestre de Nazaré, quando, estando conosco, nos dissera: gostaria de vos dizer muitas coisas, mas a humanidade, os homens, tendo olhos de ver, não veem, tendo ouvidos de escutar, não escutam. Mas no momento certo, eu enviarei o Consolador prometido, o Espírito da Verdade. E quando ele vier, irá repetir tudo o que eu tenho dito e vos acrescentará muito mais. E Jesus, ao narrar, ao dizer, a afirmar que haveria de vir um Consolador que viesse repetir o que ele tinha dito, é que com sua visão, o grande mestre de nossas almas, ele pôde predizer que nós iríamos esquecer os seus ensinos. Por isso que haveria necessidade de que fôssemos lembrados. E nos dissera também que haveria de acrescentar muito mais a nós esse Consolador prometido, porque ele não pudera dizer tudo.
era necessário a maturidade dos séculos, no conhecimento, na evolução moral. E cada vez que vamos avançando paulatinamente, às vezes milimetricamente, nós revisitamos as páginas do teu Evangelho e conseguimos ali o remédio para as nossas chagas, conseguimos o alimento para a possível desnutrição de que temos padecido. Nessa época, onde a OMS já nos coloca que a depressão e a ansiedade ganham cifras pandêmicas. Nunca se teve tanta necessidade de Jesus quanto agora. E nós que aqui nos encontramos, nos sentimos felizes por termos a oportunidade do conhecimento do Consolador prometido, porque o Mestre de Nazaré afirmara, enviando em tempo predito o apóstolo Hippolyte Léon Denis Arrivai, o nosso Allan Kardec. E Emmanuel, no prefácio do livro Palavras da Vida Eterna, é que vem dizer que Jesus entrega a chave do entendimento do Evangelho para esse apóstolo. E através do seu trabalho hercúleo, no sentido de ser o codificador dessas mensagens que surgem como um movimento organizado de intercâmbio entre os dois planos da vida, nos vem verdadeiramente trazer o conforto diante de um ser querido que se coloca na rigidez cadavérica da morte física. Nos vem através do estudo tão sedimentado da mediunidade, nos apresentar a metodologia que nos leva a esta lei universal, tal qual é a gravitação e tantas outras, que nos fala da imortalidade e da possibilidade de comunicação. Essa doutrina que chega para nos falar da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, é o Consolador prometido. Não é uma visão prosélita de querermos impor ao outro uma convicção, mas é uma constatação que vem de forma a nos trazer também responsabilidades. Porque nós encontramos dentro da doutrina espírita a tácita afirmação, inspirada no codificador Allan Kardec, que fora da caridade não há salvação. Não é fora de uma doutrina, de uma religião, e sim fora da caridade. Então nós agradecemos esses instantes, como este da noite de hoje, antecedido pelo carinho dos amigos, da poesia trazida pelo nosso Mendonça, desse carinho que nos oferece, dessa oportunidade em que aproveitamos o ensejo para cumprimentar não somente nós que estamos aqui nesse auditório, mas todos aqueles que estão interconectados através da internet, nesta Rádio Brasil Espírita, que nos dá a possibilidade de ter o contato com esses ensinamentos através da sua riquíssima programação. E quando verificamos, ao termos acesso a esse alimento, e aí falamos, não apenas como um trabalhador da última hora, mas sobretudo também nos identificando como sendo aqueles que também fizeram parte da situação daquele que muitas vezes em situação de dificuldade acercou-se da casa espírita, encontrando nela pessoas dispostas a nos oferecer a linfa refrescante, que num momento muito difícil da minha vida pessoal, tive a oportunidade de, numa casa singela, rústica até,
mas o espírito familiar cristão palpita dentro da instituição Oscar Menezes de Mendonça, como também dentro desta e de tantas outras instituições, onde nos sentimos acolhidos e a mensagem espírita encontrou guarida em nossos corações sequiosos, sedentos, como aquela mulher samaritana que em determinado instante tem a sua rotina estremecida por um encontro. Um encontro de alguém que desce ao dirigir-lhe a palavra, lhe promove bastante estranheza, já que os judeus e os samaritanos não se comunicavam. E ela percebe pelos traços fisionômicos que se trata de um judeu. E esse judeu quebra 2 protocolos, por falar com um samaritano, ou melhor, por falar com uma samaritana, quebra 2 protocolos. O protocolo e a separatividade das raças e da discriminação, porque a mulher passava àquela época. E assim, ao olhar, ao observá-la, aquele olhar já lhe penetra com um misto de ternura e de verdade. E ele indaga: mulher, ou melhor, solicita-lhe, dá-me um pouco d'água. E ela diz: quem és tu para me pedir água? E ele, observando-a mais uma vez, com um misto de verdade e de ternura, lhe diz: mulher, se tu soubesses quem sou, não seria eu que te pediria água, e se tu que me pedirias. E da água que eu tivesse, jamais teria sede. É verdade, o diálogo prosseguiu, e aquela mulher pôde sorver desta linfa refrescante. No calor das inquietações, das suas angústias, ela teve a oportunidade de receber esse remédio. E quantos de nós tivemos e temos? E quantos estão a esperar com os braços estendidos esse alento, esse socorro, esta orientação segura, esta palavra amiga? O que nos faz recordar de Victor Hugo, que através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco vai dizer com muita propriedade: almas da terra, quando o calor das inquietações estiver a ponto de estraçalhar-vos, e nas encruzilhadas todas as rotas lhe apontarem em direção a abismos, tende tento. Elevai o pensamento em prece, e na prece não ouvideis, porque no universo existem ouvidos atentos que captarão os vossos apelos, e cérebros e corações generosos que enviarão mensagens e respostas de que não podereis desprezar. Assim, nós verificamos a responsabilidade de todos nós, trabalhadores da última hora. Porque quando vamos visitar as páginas do Evangelho, nós vamos ver essa parábola que Jesus didaticamente utilizara aos seus discípulos, quando dissera: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. E nos diz o comentário, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Trabalhadores da Última Hora, que esses primeiros que recebem o convite na madrugada são os profetas. O convite se estende depois, posteriormente, para aquela terceira hora. Se nós tivermos um pouquinho de atenção, nós vamos perceber que o dia tem 24 horas. Vamos imaginar então que 12 horas são do dia, da luminosidade, ou desconsiderando-se as horas da madrugada, e as 12 horas da noite. Nós verificamos que esse Senhor saiu à madrugada. Primeiro os convidados recebem a proposta e o salário combinado. Depois esse Senhor volve a buscar mais trabalhadores para a sua vinha. Na terceira hora, na sexta hora, na nona hora, na 11ª hora.
Então nós vamos verificar. Jesus prossegue dizendo: tendo convencionado com os trabalhadores o valor do pagamento que faria a cada um por dia. Combinado, vou pagar 1 denário por dia. Mandou-os para a vinha. E como nós dissemos, a vinha é muito grande e precisa de mais trabalhadores. Saiu de novo à 3ª hora, como já falamos. E vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for possível. Ao cair da tarde, aí nós já estamos na 1ª hora. Ele saiu na 3ª hora, na 6ª hora, na 9ª hora, e ao cair da tarde, na 1ª hora, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Os últimos começaram, talvez faltando 1 hora para o término do expediente. E esse senhor solicita do seu gerente que busque os trabalhadores que ele quer assalariar. Aproximando-se então os que só a 1ª hora haviam chegado, receberam o seu pagamento. Interessante. O senhor da vinha, nesse caso, solicita os últimos, aqueles que chegaram depois. E começou o pagamento, 1 denário para cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. E eles disseram: eles trabalharam 1/10 do nosso tempo e receberam 1 denário. Então, vamos receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. E eles protestavam, dizendo: deve ter havido algum engano, vou me queixar. Porque estes só há pouco começaram o trabalho, e nós estamos desde a madrugada. Obviamente que nós nos deparamos com várias questões a serem analisadas. Mas antes da análise, vejamos. Ides, eis que vos mando, foi a ordem peremptória do mestre. Qual tem sido a nossa resposta a esse convite? É uma reflexão. Vamos verificar a necessidade que temos de reafirmarmos diante de todas as dádivas concedidas e a existência dessa doutrina de luz, que não somente atende às nossas perquisições filosóficas racionais, mas sobretudo vem falar de um Deus de amor, de um Pai que nos está presente em todos os instantes. E a nossa resposta não deveria ser outra, se não dissermos: estamos presentes, estamos prontos para o início do trabalho. Quando falamos prontos, não significa dizer que já somos produto acabado, mas que é no labor que nós vamos reafirmando a condição. Nós vamos lapidando as arestas. Porque me lembro, eu como um estudante, que morei em casa de estudante, e nós tínhamos um amigo que era motivo de uma alegria muito grande, que ele tinha um bom humor. E nós começávamos, a brincar com ele, porque ele era de Jacaré dos Homens. Então nós dizíamos que em Jacaré dos Homens ele era o jacaré. E brincávamos com ele, e o nome dele era José Madalena. Esse sobrenome Madalena também era motivo, de brincadeira. Mas ele era uma pessoa que trazia um apreço muito grande pelas questões do Evangelho. E um cidadão que dignificava aquela terra honrada, Jacaré dos Homens.
orgulhando a sua terra, com a honradez do seu caráter. Porque muitas vezes, quando fazíamos a fila para ir para a pia lavar os pratos, alguns espertinhos queriam passar na frente. E ele dizia: isto passa e a vida continua. Não brigava com ninguém por aquilo. E em determinado instante, ele teve a oportunidade de nos trazer uma fala do Evangelho que nos calou profundamente. Porque ele nos dissera, Jesus nos dissera: vinde a mim como estais. Olha que expressão, olha que verdade, olha que intensidade. E nós, muitas vezes, nos preocupamos quando vamos para alguma festividade, se estamos adequados, haja vista aí, diga às mulheres, se tem um vestido adequado para a circunstância. E nós recordamos que até mesmo aqueles que trabalham com a comunicação, né? Se eu estiver errado, Márcio aqui me corrija, nos jornais televisivos, são orientados os jornalistas a que os seus adornos e enfeites, no caso das mulheres, a maquiagem, não sejam bastante evidentes para que não desvie o foco da notícia. E vamos recordar que nesta proposta e nesse banquete, a túnica nupcial não é exterior. Ela é, não digamos assim, não está na dependência, talvez, daquilo que ainda pleiteamos na construção que só o labor no tempo pode nos oferecer, que são as virtudes. Mas a boa vontade, o ânimo, dispor-se a dar o primeiro passo, porque quando nós damos um passo em direção a Deus, Ele dá 1000 em nossa direção. Assim, dessa forma, nós vamos verificar que devemos buscar, lembrar, nesse instante, nesse momento histórico, da figura de João Batista, que anunciara, dizendo: eu vos batizo com água, mas virá após mim quem vos batizará com Espírito Santo, com fogo. E nós vamos encontrar João Batista dizer, quando alguém o elogiava mais profundamente, que ele era apenas um soldado que anunciava a vinda do general. E quando Jesus lhe aproxima a ter com ele no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, ele diz: quem sou eu para vos batizar? Eu não sou digno nem de amarrar o cadastro da sua sandália. E Jesus diz: deixe estar por enquanto, para que se cumpra o que fora dito pelo profeta Isaías. E se submete ao ato do batismo. Mas iremos encontrar na figura desse João Batista a tácita afirmação que foi exemplificada na sua trajetória: que eu diminua para que ele cresça. De forma que muitas vezes nós devemos nos colocar na condição de instrumentos. Se somos convidados para fazer uma oração, se somos convidados para falar do Evangelho, primeiro, a boa vontade. Segundo, a atenção, a seriedade. E vamos falar na condição que temos. Não precisamos enfeitar. Não precisamos de outros coloridos que não seja a sinceridade do propósito. Não precisamos vestir uma túnica que não temos. Precisamos nos apresentar na condição daquele que recebeu esta oportunidade maravilhosa e que está compartilhando com outros irmãos. Então nós vamos verificar nessa passagem que os profetas, que são os primeiros que receberam o convite, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que aqueles que simbolizam ter recebido o convite na terceira hora são os doutores da igreja, como Santo Agostinho e outros, no momento histórico adequado. Aqueles que receberam o convite na sexta hora são os sábios. Aquele que recebeu o convite na nona hora
podem ter sido, por exemplo, os filósofos do iluminismo e os cristãos da atualidade, particularmente os espíritas. Somos nós que aceitamos o convite na 10ª hora. E nos diz, tanto Erasto como Constantino, nas instruções dos Espíritos, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que bem orgulhosos seríamos se disséssemos que aceitamos o convite na madrugada. Somos trabalhadores da última hora. E devemos observar que muitas vezes, ao longo da história, na condição daqueles que somos convidados, daqueles que foram convidados antes de nós, muitas vezes existiu aqui ou acolá a presença do ciúme, da inveja, naturais sentimentos. E o que leva muitas vezes aqueles que se intitulam mais antigos reclamarem do salário que foi dado aos últimos. Mas Jesus tinha acertado um salário. Mas eu não te acertei um denário? Por que tu te reclamas porque eu quero dar um denário para esse que trabalha à última hora? Mas nós que temos aceitado o convite na 10ª hora, nos sentimos muitas vezes felizes por sermos remunerados semelhantemente àqueles que se apresentaram antes. Mas isso só ocorrerá se tivermos a entrega, a dedicação que nos é solicitada nesse instante. E devemos também nos colocar nesta última hora, diante dos minutos desta hora, com respeito àqueles que chegam depois, para que nós não sejamos aqueles que mesmo na 10ª hora, venhamos a reivindicar a situação diferenciada, porque outros estão por vir e estão chegando. São acolhidos e têm as primeiras oportunidades de trabalho nas instituições cristãs e espíritas. E muitos trabalhadores que realizarão fazendo a diferença, muitas vezes chegaram depois e ainda irão chegar. Para cada dor, para cada lágrima, existe no Evangelho do Cristo uma resposta, um remédio. E não podemos retardar a marcha do progresso. Então vamos verificar que Constantino, espírito protetor, em o Evangelho segundo o Espiritismo, vem dizer com muita propriedade: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Mas há quantos séculos e séculos? Nós não temos essa informação. Mas nós identificamos aqui na afirmação de Constantino a sabedoria daquele que vem nos alertar. No que pese a sua trajetória ter se dado em algum momento histórico, na condição daquele que veio à Terra no corpo físico, em uma determinada missão. Mas essa mensagem ecoa aos nossos dias, porque interessante é que a doutrina espírita consegue nos proporcionar algo de muita proeza. Nós não precisamos mais se direcionar, fazendo recuo na história, para ir às catedrais, para ver os grandes teólogos como Santo Agostinho. Nós não precisamos nos deslocar, porque os espíritos, através de um movimento organizado, vêm até nós, através das mensagens que nos chegam, através da mediunidade. E nesse Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter lá a figura de Santo Agostinho, São Luís, Fênelon, Platão, Sócrates e tantos outros, Lamennais, Lacordaire, e continua Constantino: mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que nela quisesseis entrar? Eis que chegou o momento de embolsardes o salário, empregai bem a hora que vos resta, e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis.
ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Em determinado instante, a pessoa diz assim, mas quando somos convidados a falar, dá um friozinho na barriga. Mas o Evangelho nos traz essa assertiva que lembra as palavras do Cristo, que nos dissera, não vos inquieteis e não vos preocupeis com o que é a vez de falar. Porque se a mensagem é edificante, naquela proposta, daquela afirmativa do Mestre, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Pregareis um desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. E aqui ele nos prepara, que muitas vezes nós não seremos compreendidos. Podemos até ser hostilizados. Mas quando estamos convictos, nós vamos ter a visão que a doutrina espírita nos elucida e comprova. Quando sabemos do porvir, quando nós vamos angariando a certeza da vida futura, que aliás começa no presente. Porque o futuro, quando chegar, se tornará presente. E o passado, se revivido, se torna presente. Devemos apenas observar do passado aquilo que de bom ocorrera. E se visitarmos as páginas tristes do passado, que seja para os nossos registros, lições e estudos daquilo que não nos serve mais. Mas é preciso regardes os vossos suores, com os vossos suores, o terreno onde deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. E Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, diz que a medalha do cristão, o troféu do cristão, é muitas vezes as cicatrizes da coroa de espinhos. São as cicatrizes ou o suor derramado no labor do trabalho. Às vezes, para ajudar alguém, a gente até pode se arranhar, se ferir. Mas o coração, quando flameja na certeza de que é o certo, faz a coragem dos grandes líderes, como Sócrates. Mas Sócrates, você está preso, condenado injustamente. Ora, graças a Deus, ainda bem que é injustamente. Já pensou se fosse justo? Paulo de Tarso, quando preso, o seu amigo lhe visita, ou melhor, lhe espera ao sair. Mas Paulo, você foi preso injustamente. E ele que nos deixara o grande versículo, em tudo dai graça, vai afirmar: graças dou por isso, porque de outra forma não poderia fazer a minha pregação aos meus irmãos detidos. Vamos encontrar, assim, a figura daqueles que com seu testemunho nos faz lembrar mais uma vez Joana de Ângeles, quando nos afirma: se souberes quem és, o elogio não lhe tornará melhor, nem a crítica pior, porque sabes quem és e sabes onde desejas chegar. Mahatma Gandhi é um exemplo. E vamos encontrar que o grande general que comanda essa marcha é de amor, é o nosso Mestre Jesus. E vamos encontrar assim, naquela figura da cinematografia, no filme Ben-Hur, aquele guerreiro que se compadece com o supliciado na cruz, que cai e tomba e que era atendido na sede por uma esponja vinagrosa. E ele, ao se direcionar para pegar de uma cuia com água para oferecer a aquele supliciado, aquele no seu calvário, o seu olhar encontra com o olhar do Mestre. E ao encontrar, esse guerreiro vai dizer: que homem é este que com um olhar estremece a minha intimidade?
as fibras mais íntimas do meu coração. Seria natural que pudéssemos imaginar que seria o supliciado que expressaria a maior gratidão. E é verdade, Jesus expressou a gratidão. Mas, por todos aqueles que o ajudaram, para o sireneu. Mas eram muito mais agraciados. Recebiam muito mais aqueles que entravam em contato com ele. E assim, aquele homem irá dizer no filme: que homem é esse que com um olhar tirou a espada da minha mão? Não consigo mais ser um guerreiro. Diz-nos que todos aqueles que encontraram com o mestre, ninguém continuou o mesmo. Não foi aquele encontro casual, aquele que encontrou e não se permitiu se abrir a janela para um encontro com o outro. Nesses cumprimentos que muitas vezes fazemos tacitamente por obrigação e convenção social. Mas quando cumprimentamos, encontramos verdadeiramente o nosso amigo, olhando no olho, através de um abraço. Aqueles que fizeram isto em relação a Jesus jamais permaneceram o mesmo. Porque nos lembra Alberto Almeida no livro O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, que na Praça dos Encontros, por exemplo, diante da mulher adúltera, Jesus, através do exercício de levantar-se e de sentar, de escrever algumas palavras para com aqueles que queriam apedrejar, levando-os à reflexão, era como se ele fizesse um exercício e a mulher se convertia naquele instante em um espelho. E ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ao Jesus fazer essa reflexão, a mulher se transforma em um espelho e eles veem-se no erro projetado que traziam em sua intimidade. E assim, recolhem-se, recuam. Não houve necessidade da força, era a força moral. Era a força da virtude, a única verdadeira, que fez com que Mahatma Gandhi ajudasse a libertação de uma nação sem derramamento de sangue. Mahatma Gandhi, muito obrigado pela informação. Mahatma Gandhi teve a oportunidade de trazer esse ensinamento, até mesmo no momento onde teve ceifada a sua vida física, elevando, através de um gesto, a sua mão à fronte, a dizer: Orama, eu te perdoo. Então nós vamos verificar, dentro dessa perspectiva, que nos lembra Alberto Almeida, quando Jesus, sozinho com aquela mulher na praça, vai dizer: mulher, alguém te condenou? Ela disse: não, Jesus. Então vá, eu também não te condeno. Mas naquele encontro que se enfecha com essa frase, a mulher naquele instante jamais seria a mesma, porque Jesus naquele instante se transubstanciava através do seu amor, levando a um exercício psicológico profundo, onde a alma via-se diante dele, diante de um espelho, e poderia naquele instante também ver, para além dos seus defeitos, o Cristo interno que todos nós trazemos. Aqueles que se encontram com Cristo conseguem enxergar dentro de si a flama do Cristo interno, e essa flama, ela não se apaga, porque faz com que possamos trilhar, ainda que muitas vezes, através das nossas fragilidades, possamos até vir a cair, mas levantamos, porque sabemos e sentimos aquele alimento. E cada vez que a alma avança, ela vai descortinando, sentindo o sabor do pão da vida, do Evangelho em nossas vidas. É preciso regardes com os vossos suores o terreno onde deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Marcha, pois, avante. Falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a escuridão da manhã, os primeiros raios do sol nascente. Como é importante quando estamos em equipe. Por isso que devemos entender a proposta que lembramos em João Batista. Que não seja as nossas preocupações da projeção.
do interesse pessoal, mas que venhamos a nos colocar nas situações de aprendizes, como trabalhadores da última hora que somos, no espírito de equipe. Muitas vezes participei de uma atividade, que nesta casa também tem, de entrega de donativos, do café, do pão, da sopa, nas calçadas, nas ruas de Maceió. Num grupo lá no Oscar Menezes de Mendonça. E ainda mais jovem, alguns anos atrás, tive uma lição do coordenador do trabalho, o nosso amigo lá, Roberto, e ele dissera uma coisa que ficou muito viva dentro da memória. Ele disse que muitas vezes nós aqui estamos estendendo a mão, ajudando, né? E éramos orientados a ajudar não somente através do donativo material, mas através do nosso olhar, da nossa atenção. Aqueles que muitas vezes passam esquecidos dos olhares, das atenções durante o dia, pela situação em que se encontram, pelas roupas rotas, pelo mau odor que exalam, pela ausência da higiene pessoal. E um simples momento como esse revigora a alma, porque nós sabemos que, como diz o biógrafo de Nelson Mandela, através da sua fibra moral ele não enlouqueceu, porque consegue-se muitas vezes levar uma pessoa à loucura, deixando no isolacionismo, quando ela não recebe os cumprimentos, quando ela não recebe os abraços. Então esse instante era um instante assim. E esse irmão no trabalho do café nos dissera: muitas vezes ignoramos, mas aqueles que hoje estamos estendendo a mão na esteira do tempo, na evolução, é aqueles que podem no futuro estender a mão nos socorrendo. Não desprezemos a ninguém. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai. Então, meus queridos irmãos, essa exortação de Erasto, em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, nos vem para nos falar: arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Na 11ª hora, nesse período de transição, não cabe mais que estejamos tão vacilantes. E para que não estejamos tão vacilantes, precisamos estar unidos. O Evangelho traz-nos o ensinamento de que o Cristo nos ensinara: reconhecereis os meus discípulos por muito se amarem. E Emmanuel traz para nós uma lição. Existe a caridade de se comover com a miséria alheia, com a desgraça, mas existe uma caridade difícil, que é se alegrar com a alegria do outro, com o êxito do outro. Então, que não haja espaço em nossos corações para outro sentimento que não seja o sentimento de união, o sentimento de respeito ao próximo, o sentimento de oportunizar-nos e melhorar, corrigirmos-nos e diluir, superar ou deslocar essas montanhas e esses vícios que trazemos em nossa intimidade. Ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, e aqui está um alerta: entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então é interessante isso. Nós trouxemos uma música para o final de Beto Guedes, que vai falar um pouco sobre essa questão, porque ele diz: muitos se perderam no caminho. Mas ele aponta também o remédio. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender, colocar em prática esta lição. Quando vimos Erasto falar do arme-se a vossa falange de coragem e decisão, nós nos lembramos de um evangelho que fizemos num culto do lar, na casa de um amigo, onde eu fui convidado para ler a mensagem do livro Vinha de Luz, salvo engano. E ao abrir,
o título estava lá, Armai-vos. Eu peguei meu óculos, ajeitei, para ver se não era a minha miopia que fazia me ler Armai-vos. Porque para mim era estranho o Armai-vos. Parecia-me que seria mais adequado o Amai-vos. Mas o Amai-vos também está no Evangelho. Mas naquele contexto, Emmanuel vem nos trazer dessa armadura que simboliza o equipamento de proteção, por exemplo, dos operários quando vão à obra usarem um capacete, do qual Emmanuel se utiliza pedagogicamente para nos falar do capacete da esperança que nos vai vencer do contágio do desânimo, para que possamos sair enriquecidos de coragem e de ânimo, para que possamos ser o ombro e o incentivo do companheiro, do amigo, ainda que não tenhamos palavra para falar. Cada um tem uma habilidade, desde aquele que põe a água fluidificada, desde aquele que faz a campanha do quilo, desde aquele que distribui a mensagem, desde aquele que veicula a palavra, desde aquele que trabalha nesse trabalho belíssimo de divulgação, onde os lares recebem através da internet, do canal do rádio, a comunicação libertária do Evangelho, livrando as pessoas da depressão, das raias do suicídio. Esse grande equívoco, nesse grande flagelo, que foi tema do mês de setembro, o mês da primavera, onde verificamos a oportunidade, toda uma atenção através do Setembro Amarelo, para que as vidas possam se estabelecer na sua dinâmica, para que as pessoas em dificuldade possam ter a certeza de que para cada dificuldade, para cada dor, para cada lágrima, existe um bálsamo, um unguento e a oportunidade de reparação. Vamos verificar assim que essa armadura, esse armai-vos de que diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, e agora Erasto, arme-se de coragem e decisão, é sobretudo um alerta para que não venhamos a nos contagiar com a acomodação, com a tristeza, com a desesperança, como nos dizia Teresa d'Ávila. Aquele que perde a esperança, perdeu tudo. Então, que possamos prosseguir no sorriso, por exemplo, de Nelson Mandela, que preso numa cela, teve a oportunidade de, ao sair do presídio, transpondo, só um minutinho, transpondo o portão, ter a ocasião de dizer que deixou para trás a mágoa, porque senão ele não conseguiria se libertar, continuaria preso. E posteriormente, essa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha de Jesus. Sim. Me diga, por favor. Isso. Olha, um pouco da história dela. Tá. Há tempo, Márcio, falar um pouquinho. Nós vamos encontrar. Você sabia que Santa Teresa d'Ávila foi quem recebeu Maria Teresa de Calcutá? Ok. Tá, ok. Agora e Santa Teresa d'Ávila é a reencarnação de Maria de Madalena. Ok. Sabia disso? Agora eu não sei, eu tenho a impressão Teresa... que Santa Teresa d'Ávila é Santa Teresa. Pronto. Aí eu queria Deixa eu lhe... pronto. Só uma besteira. Teresa d'Ávila tem uma história muito bonita de Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, certa feita, ia se preparando para levar os donativos de uma margem a outra e foi surpreendida por uma tempestade, uma chuva, e ela se vê ali quase que afogando com os donativos, mas consegue transpor aquela região que ficou alagada e chegando do outro lado, registra a presença do Mestre de Nazaré, que dissera para ela o seguinte: percebeu o preço que pagam aqueles que me amam? E ela disse, Jesus dizia, percebeu o preço que me pagam os meus amigos, aqueles que verdadeiramente me amam? Ela disse assim, Jesus, agora eu entendi porque tu os tem tão poucos, tão pouco. Mas nós vamos identificar na figura de Paulo de Tarso o exemplo daquele que
vencendo uma trajetória de equívocos, consegue agasalhar a mensagem em seu coração e em tudo se permitir dar graças, tendo a oportunidade de receber todos esses irmãos. Como Chico Xavier na rede de televisão, quando disse: mas Chico, tu poderia ser o escritor mais rico da América Latina. E ele dissera: não há riqueza maior do que a presença e a companhia dos amigos espirituais. Dinheiro nenhum do mundo se compara a esse tesouro. Então nós vamos encontrar Emmanuel no livro Alma e Luz nos dizer: trabalhando o coração empolgado pelo desânimo pode converter de imediato as trevas da amargura em claridades imperecíveis de alegria e esperança. Trabalhando, a criatura frágil se fortifica pouco a pouco, dominando o campo em que respira, vive e cresce. Então, através do trabalho que vencemos as nossas dificuldades, que vencemos a tendência ao humor deprimido, que vencemos e nos fortificamos vencendo as nossas fragilidades. Trabalhando, a mente atacada pelo veneno do ódio ou da desesperação encontra recursos para compreender as próprias lutas com mais clareza, aprendendo a transformar revolta e fé em paciência e perdão. E Martins Peralva, em 4 capítulos, analisa o encontro do Cristo com Lázaro, mostrando, através das 3 célebres frases, onde a primeira, do pedido de Marta, quando diz: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Aqui ela já estava compreendendo que não se tratava da morte física, porque Lázaro não morreu fisicamente. Mas aqui simboliza o pedido de uma irmã pelo seu irmão. E mostrando que todos nós precisamos uns dos outros. De imediato, Jesus vai ao encontro. Ou melhor, de imediato não, passaram-se 2 dias. E quando Jesus chegava lá, elas protestavam dizendo: mas mestre, se tu tivesses aqui, não aconteceria isso com Lázaro. Era um grito de protesto, porque Jerusalém estava distante de Betânia. E elas foram até lá pedir, e Jesus continuou fazendo os seus trabalhos. 2 dias depois é que chega, ela diz: mas mestre, por que demorastes? O meu irmão está no sepulcro. Se tivesse aqui, não tinha acontecido isso. E apesar de ser um protesto, trazia um fundo de verdade, porque em verdade, quando Jesus está conosco, não acontece a morte moral. Não a morte física, que é uma lei biológica, mas a morte moral. E Jesus traz-nos 3 afirmativas. Martins Peralva desdobra isso no livro Estudando o Evangelho, publicado pela FEB, onde ele diz: primeiro, o desafio que está posto para todos nós: tirai a pedra. Essa pedra é uma separação. É algo que separa a claridade da luz. É algo que separa o ódio do amor. E a pedra precisa ser removida. Mas Lázaro não pôde fazer isso dentro do sepulcro. Outras pessoas vieram ajudá-lo para que a pedra fosse removida. Eu me lembro de uma certa feita que eu visitava, numa visita domiciliar, trabalhando na equipe de saúde da família, uma jovem que tinha se libertado de uma dependência química. E ela agradecia a corrente religiosa que lhe apoiava, os irmãos da sua congregação, ela que era de uma religião reformada, protestante. E naquele instante que adentrávamos, passando na sua casa simples, nós escutamos aquela música evangélica que diz: tira a pedra, me chama pelo nome, se eu não me engano, de Lázaro. E aquela musicalidade nos fez recordar dessa passagem de Lázaro. E nós encontrávamos alguém que já se encontrava em recuperação da grande garra da dependência química. Tirar a pedra é um imperativo. Os obstáculos, aquilo que nos separam e que nos asfixia. E é bem verdade que às vezes os outros fazem isso por nós. E em seguida é um imperativo que Jesus faz para cada um de nós, porque se recebemos assistência, Lázaro recebeu assistência para que outros transpusessem a pedra do túmulo. Agora Jesus fala à intimidade de Lázaro e fala à nossa intimidade, dizendo: Lázaro, sai para fora. Ele diz para cada um de nós que devemos sair daquela clausura do sepulcro,
da escuridão do nosso desânimo, do nosso egocentrismo, para que possamos ver a claridade do dia. Mas aí Lázaro sai, mas sai como uma múmia, todo enfaixado, muitas vezes simbolizando nós, que já nos encontramos na claridade do sol da terceira revelação da doutrina espírita, do cristianismo redivivo em nossas vidas, mas estamos ainda envoltos nas faixas da tristeza, dos melindres, dos preconceitos e das dificuldades maiores. E aí Jesus faz o terceiro imperativo: desligai-o e deixai-o ir. Recebemos mais uma vez a amorosidade dos amigos que nos conclamam, nos incentivam ao trabalho, que nos aceitam, e deve ser assim a casa espírita, porque Jesus nos dissera: eu não faço acepção de pessoas. E quando nós recebemos esta oportunidade, essa assistência, onde temos as nossas faixas desenroladas, naquelas dificuldades dos duelos mentais, onde nós recebemos a mensagem cristalina do Evangelho, o apoio, a escuta de quem necessitamos, e assim nós nos sentimos mais leve, mas resta a outra opção, que é o esforço de cada um de nós, quando Jesus diz deixai-o ir. Então, meus queridos irmãos, que a doce divina presença e a presença do nosso Mestre Jesus possa seguir conosco em todos os dias de nossa existência. Que todos os irmãos que se encontraram conectados conosco, irmãos encarnados e desencarnados, nos perdoem muitas vezes a empolgação, o elevar da voz, mas estamos aprendendo como um dos últimos dos trabalhadores desta última hora, e que temos a oportunidade de agradecer, dizendo: tenta o amor. Ninguém sintetizou com igual sabedoria a regra áurea da felicidade como ele o fez. Todos quantos lideraram as massas agarraram-se ao poder e à dominação arbitrária. Desfilaram guindados ao êxito transitório, carregados pela falácia e ricos de presunção. Ele não. Viveu ensinando pelo exemplo pacífico e pacificador, amando sempre. Estatuiu o amor como sendo o zênite e o nadir da vida, e ao fazê-lo mudou as estruturas da ética, da cultura e da civilização. Jesus dividiu a história e fez marco limítrofe de todos os tempos o amor, que é a origem, o meio e o fim de todas as vidas. O homem, no seu afã de crescer e de conquistar, vem dilatando os espaços e preenchendo com guerras e desolações, lutas e ambições. Fascinado pelo poder, venceu as distâncias, acumulou disfarces e caminha por isso mesmo vitimado pelo tormento da égua esclerosa que o enlouquece. Só o amor é-lhe a terapêutica ideal, que agora tens recusado com espírito de sistema e de presunção. Combalido e triste nas lutas do teu cotidiano, entre dissabores e amarguras, tenta o amor. A sós na multidão, vergastado pela sandice, sem uma saída aparentemente feliz, tenta o amor. Em qualquer circunstância e ocorrência, por mais ásperas que se lhe te apresentem, tenta o amor, espargindo como pólen luz, e o amor lhe coroará em paz e beleza tudo quanto em cementários nos outros corações. Haja, portanto, o que houver, não revides mal por mal, desejando e fazendo ao teu próximo todo o bem que desejares que ele te faça. E verás que o amor ao próximo, efeito imediato e urgente do amor a Deus e a si mesmo, é a regra de ouro, a solução para todos os quesitos do pensamento universal. Por isso não te cansas de tentar o amor. Por isso não nos cansemos de tentar o amor, até que ele nos domine completamente o coração. Que assim seja. Que possamos mais um minuto dar atenção para a música de Beto Guedes. Há tempo, Márcio?
Então, nós temos uma pergunta aqui de um irmão da Alemanha, Peter Munique. Ele pergunta: por que sempre se refere que trabalhador da última hora são os espíritas, se Jesus não pregou religião e sim evangelho do amor? O meu querido Peter, receba o nosso abraço e a nossa gratidão por esta observação tão pertinente. Na realidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, nós temos uma chamada de atenção, tanto do espírito de Erasto e de Constantino, para que não nos vangloriemos, porque muitos de nós estamos despertando pela primeira vez, diante de tantos convites que o Mestre nos colocou. Por isso, essa assertiva em que você me dá a oportunidade de esclarecer, que talvez tenha sido mal colocada, nos faz ter essa grandiosa oportunidade para colocar que, na realidade, é uma chamada de atenção aos espíritas, para que nós não venhamos a nos vangloriar de acharmos que somos dotados de uma missão especial, porque a maioria de nós recebemos esse convite ao longo dos séculos e temos nos recusado a prestar atenção e a entregar-nos de corpo e alma ao roteiro de libertação de nossas vidas, que é o Evangelho. Na realidade, muitos outros que não espíritas, talvez não são os trabalhadores da última hora, mas trabalhadores de horas mais recuadas, primeiras talvez, e nós estamos tendo essa oportunidade. Também não nos colocamos assim no sentido de baixa estima de forma nenhuma, porque nós sabemos que o trabalhador da 1/10 hora pode ter o salário idêntico aos das primeiras horas, se dedicarem-se a isto com afinco e com amor. Então nós temos a oportunidade de dizer que todos nós estamos sendo convocados. E Peter, a sua pergunta, você me dará essa oportunidade de corrigir-me, e agradeço profundamente, levando esse agradecimento aqui expresso à Rádio Brasil Espírita, por nos conectarmos com os irmãos das diversas pátrias, até porque tem um amigo aqui, Manuel Juvino, aqui em Maceió, que nos diz que não entende o porquê das placas que separam os estados e os países. Muitas vezes, aqui nós temos 2 estados vizinhos, e ele é pernambucano, ele dizendo que sai de Alagoas e vai para Pernambuco, e vê a placa, bem-vindo a Pernambuco. Depois ele volta de Pernambuco para Alagoas, e por trás da placa tem bem-vindo a Alagoas. E ele diz que os animais, as preás, os calangos, que atravessam de um lado por outro, ele não sabe dizer se eles sabem ao certo dizerem que se são alagoanos ou se são pernambucanos. Receba o nosso abraço, amigo, e que tu possa ser aí nas terras germânicas esse trabalhador, não sei ao certo se de última hora, mas que possa com afinco receber essa mensagem cristã em seu coração e possa nos estar conosco nesta rede de solidariedade, de amor, a mensagem do Cristo rediviva no pensamento espírita. Seja você espírita ou não, se for um irmão de outra religião, receba o nosso abraço e que nós possamos ter momentos de diálogos, porque temos muito mais pontos em comuns com os irmãos das outras religiões do que pontos divergentes, quando estamos na boa vontade, movidos pelo ideal cristão, movidos pelo ideal divino de união e de superação de conflitos, no estabelecimento do amor em nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Então, vamos agradecer a Daniel Prates, né, por esta maravilhosa palestra, né, para os trabalhadores da última hora e os das primeiras horas e de todas as horas. Então, vamos fazer a prece final com Euseni. Senhor Jesus, receba a nossa gratidão depois de estarmos aqui neste ambiente de paz, de harmonia, assistindo, Senhor Jesus, a essa palestra que foi tão bem discorrida pelo nosso irmão Daniel.
Agradecemos pela assistência que a espiritualidade maior nos prestou nesta noite e pedimos para que continue com estes serviços também aos nossos corações, para que possamos levar a tua mensagem aos corações que ainda não tiveram oportunidade, Senhor, de tê-las tão profundamente dentro de si. Que cada um de nós que aqui estamos, seja encarnados ou desencarnados, que possamos nos tornarmos multiplicadores, Senhor, da tua seara. Que a tua paz, o teu amor nos envolva e envolva toda a humanidade. Que assim seja.